Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Thalita e venho aqui conversar com os irmãos sobre o tema Batalha Espiritual. Do livro A Igreja Local e Missões, do escritor Edson Queiroz. Vamos lá. Peço, por favor, que os irmãos abram em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos em uma batalha espiritual, pois pregar o Evangelho é um ataque ao diabo. Antes nós andávamos nas trevas, mas alguém apresentou a mensagem do Evangelho para nós. Atos 26, versículo 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunhar tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nesse capítulo e nesses versículos, se trata de um testemunho da salvação do apóstolo Paulo e a chamada missionária. Paulo ele é enviado para abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, convertê-los da potestade de Satanás para Deus. Esse mesmo processo que Paulo passou, nós também passamos. Nós também somos enviados para abrir os olhos das pessoas que estão caminhando para o inferno. Nós somos aqueles que Deus escolheu para apresentar o Evangelho para essas pessoas. O mundo jaz maligno. E é o nosso dever apresentar o Evangelho para que almas possam viver. A nossa posição. Em Efésios 1, 19 a 22, podemos observar a nossa posição. 19 e 22. E qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Falar sobre o poder do Espírito Santo. Versículo 20, certo? É o que se trata. O que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Poder do Espírito Santo. Jesus Cristo controla o poder de todas as coisas e o poder de Satanás também. Não existe luta entre Deus e o diabo. O diabo não comanda em nada, irmãos. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que os irmãos conhecem, certo? Que é a história de Jó. Satanás precisou pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Daí, já podemos ver que ele, Satanás, não é nada. Deus está no comando. Ele domina as forças do mal. Em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando Cristo nos trouxe para a sua luz, ele nos colocou acima de todo domínio e principado e potestade. Por essa razão, Deus nos dá poder para dominar o Satanás. Por essa razão, Deus diz, você pode ir ali expulsar o demônio no meu nome, porque você tem isso em você. Graças a Deus. A gente vê isso em Marcos 16:17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, se você é um nascido de Deus, você tem esse poder em você, porque Deus lhe deu. Por essa razão, Deus nos dá poder para dominar Satanás, expulsar demônios em nome de Jesus. Em Marcos 16, 17 vimos isso. A armadura. Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamadores do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir a minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A nossa luta não é física, mas espiritual. Temos que revestir da armadura de Deus. Mas antes temos de estar fortalecidos no poder do Senhor, com uma vida de santidade, oração e cheio do Espírito Santo e a armadura de Deus. Versículo 14. Devemos estar revestidos de Cristo. Cristo é a verdade. Em Cristo temos poder, porque Ele é a verdade e Ele é o poder. Só poderemos enfrentar o diabo com Cristo, porque é através dele que temos essa ousadia. Versículo 14. Couraça da justiça. Justificado por Cristo Jesus, mediante a fé. Somos justificados por Cristo pela fé em Cristo. A gente vê isso em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Cada vez que pregamos o Evangelho, estamos tirando vidas das mãos de Satanás. Certo, irmãos? É muito importante isso, que você possa lembrar disso. Que cada vez que você está pregando o Evangelho para alguma pessoa, você está livrando essa pessoa do inferno. Fé. Versículo 16. Muitas vezes o diabo vai lançar acusações e tentações em nossas vidas, mas devemos ter fé, pois é por meio dela que sairemos. Versículo 17. Salvação. Temos que ter em mente que um dia Cristo Jesus nos trouxe para a sua luz. Portanto, quando o inimigo começar a lançar sobre nós dúvidas quanto à nossa salvação, lembre onde você estava e olhe para o agora. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O passado passou, irmão. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Versículo 17. Espada. A palavra de Deus
é a espada e é a verdade. Satanás é mentiroso, irmãos. Bota isso na sua cabeça sempre. Satanás é mentiroso. A palavra de Deus é a verdade e ela é a espada, certo? Devemos estudar, memorizar, meditar e colocar em prática na nossa vida. Verso 18. Oração. É fundamental para a obra de Deus. Vida de oração, irmãos. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver uma vida de oração, você não vai conseguir nada. Porque é fundamental. Estratégia. A igreja é o instrumento de Deus para atacar o inferno. Vimos isso em Mateus 16, 18. Mateus, calma, irmãos, 16, 18. Aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resgatando vidas através do evangelho. Derrubar as portas do inferno. Certo, irmãos? Como é que a gente derruba as portas do inferno? Resgatando vidas, pregando o evangelho. Amarrar o inimigo. Marcos 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhes saquear a casa. Impedir a atuação de Satanás no mundo. Como é que fazemos isso, irmãos? Pregando o evangelho, em todo o tempo, toda hora. Roubar-lhes os bens. As vidas precisam ser resgatadas das mãos de Satanás. Esse roubar-lhes os bens aqui que podemos observar no versículo 27, Marcos 3, são as vidas. Então as vidas precisam ser resgatadas, irmãos. As vidas precisam ser salvas, certo? Depois que resgatamos as vidas das mãos de Satanás, devemos protegê-las. Mas como é que a gente faz isso, Thalita? Como é que a gente protege essas vidas? Discipulando. Compreender a palavra de Deus. Praticar e teoria. A gente deve praticar e ter a teoria também, né? Não só ficar no falar, mas ter a teoria de fazer realmente. Firmar sua vida espiritual em Cristo. Resistindo a Satanás. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Aqui, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos estar em inteira submissão ao Espírito de Deus, para então resistirmos ao diabo. Só conseguimos fugir do diabo, resistir ao diabo, por meio do Espírito Santo. Então devemos estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Não dando lugar ao diabo. Em Efésios 1:27, desculpe, irmãos, 4:27, certo? Eu errei. Nem deis lugares ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo, irmãos. Não devemos. Às vezes, ele vem em mau pensamento, desviando dos propósitos de Deus, provocando brigas, intrigas. Então, devemos orar, irmãos, para que isso não possa acontecer em nossas vidas, certo? Devemos fugir. Derrubar as portas do inferno, armar Satanás, tirar as vidas de suas mãos para Cristo, treinar elas para se tornarem soldados contra o inimigo. Esses são os pontos que a gente viu.
Como soldados de Cristo e como discípulos de Cristo aqui na terra, devemos fazer isso. Devemos derrubar as portas do inferno. Devemos amarrar Satanás. Devemos tirar as vidas de suas mãos para Cristo. Treinar as pessoas para se tornarem soldados contra o inimigo. E, irmãos, temos que fazer isso para que vidas possam ser salvas e caminhem para o céu. Vamos lá. A vitória já é. A vitória já é garantida por meio de Cristo. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A vitória já é certa, irmãos. Devemos fazer a nossa parte. A vitória já é certa. Isso é uma verdade bem clara, mas devemos fazer a nossa parte. Devemos pregar o evangelho sempre. Em Apocalipse 20, 7 a 10, podemos observar também um texto bastante interessante. 20, do 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrarão não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. A vitória já está garantida, irmão, certo? Mas não é só porque está garantida que não vamos fazer nada aqui na terra, não é? Temos que pregar o evangelho, irmão. Agora vamos observar as linhas, certo? Linha. Estão na frente da batalha. Enviar missionário para os campos. Romanos. Romanos 15 e 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar somente, desculpe, irmãos, para não edificar sobre fundamentos alheios. Existe uma necessidade maior para lá fora. É importante pregar o evangelho onde estamos, é muito importante, mas é mais importante ainda sair da nossa zona de conforto e ir para fora. Porque a maior necessidade é lá fora, irmãos. Existem muitos países que não conhecem o evangelho ainda. Então temos que ir. É a linha do que estão no apoio. Orar e contribuir. É importante que os dois andem juntos. Irmãos, orar é muito importante. Sem oração a gente não consegue nada. Isso é um fato muito verdadeiro. Mas contribuir com os missionários que estão lá é muito importante também. Então a oração e a ação devem caminhar juntos. Andem sempre juntos. Oração e ação. A palavra é oração, né? Orar, mas ação. Oração. Tem que andar junto, irmãos. Todos os momentos. Em todos os momentos. As linhas dos que atacam só aos domingos. Não se deve só atacar nos domingos, mas sempre em todo o tempo. Não se deve só falar de Cristo no domingo, mas todo o tempo. Irmãos, isso aqui é muito importante.
Existem muitos cultos evangelísticos, existem muitos cultos de venham Jesus e tal. Mas não só precisa, não é necessário, não precisa só ficar no domingo. Leve isso para a sua vida toda, certo? Não aprenda só isso no domingo, mas leve para a segunda, para a terça, para a semana toda, certo? Porque o importante é isso, o importante é que você passe adiante, mas não fique só no domingo. Linhas do que atacam uns aos outros. Não devemos ficar brigando por qualquer coisa. Precisamos ter consciência de que o nosso inimigo não é o nosso irmão de outra denominação, e sim o diabo. Certo, irmãos? Não briguem por coisas que não valem a pena brigar, certo? Cada denominação tem seu modo, é verdade. Devemos respeitar e seguir nossa vida. A nossa luta é contra o diabo, não é contra o nosso irmão de outra igreja. A linha de quem está construindo templos. Aqui se alinham os que perderam o objetivo e o propósito da igreja aqui na terra. Colocam em primeiro lugar a construção. Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito importante você fazer reforma nas suas igrejas, é muito importante você mudar as coisas, muito importante. Mas temos que ter um foco. E o foco da nossa vida de igreja tem que ser um foco missionário, certo? Devemos gastar mais em missões do que em construir templos. Quando gastamos dinheiro em construção e esquecemos de obra missionária, isso é muito errado. Vamos em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E as outras coisas vão ser acrescentadas ao longo do tempo. Não devemos parar de mandar dinheiro para os nossos missionários. Não devemos parar de mexer na obra missionária para construir templos. Devemos investir em templo. Devemos investir na obra missionária. Buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada. Certo, irmãos? A linha dos soldados feridos. Alguns crentes só querem ser afofados, receber, mas não querem se prometer com o senhorio de Cristo. Alguns crentes querem só ficar tipo, mas é assim mesmo. Mas não tem que ser assim. Você precisa se comprometer com a obra de Cristo. Entendeu? Se você nasceu de novo, se você é um crente de Cristo Jesus, realmente, você tem que levantar suas mangas e ir para o campo. Devemos abrir nossos olhos em relação a isso, viu, irmãos? Devemos abrir nossos olhos. Há linhas do que não sabe que estão na guerra. Bom, irmãos, esse tema, essa parte aqui foi bem forte para mim quando eu li, porque é realmente o que está acontecendo hoje em dia nas nossas igrejas. Estão preocupados com as coisas da vida. Não que isso não seja certo. Se preocupar com o estudo, se preocupar com o trabalho, se preocupar com a família. Isso é importante. Mas devemos ter em mente que estamos em uma batalha espiritual. Então não devemos parar de jeito de maneira. Não devemos botar nossa mente em outras coisas que são passageiras. Certo, irmãos? Entendeu? Bom, irmãos, isso era o que eu queria falar com os irmãos, esse tema, né, maravilhoso. E eu espero que tenha sido uma bênção para os irmãos, porque para mim foi uma bênção, foi muito bom estudar esse tema e aprender mais um pouquinho, né? E que Deus continue abençoando vocês, continue se cuidando, certo? E em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Então, aqui vai meu abraço para vocês e que vocês fiquem com Deus, tá bom? Tchau, gente!